Bem-vindo de volta à nossa próxima aula do Estratégia de Aprovação. Olha, eu quero te parabenizar por você ter chegado até agora. Um dos desafios quando a gente tem uma videoaula tem grande flexibilidade para a gente fazer no nosso tempo, no nossa maneira, mas da mesma forma que é simples de fazer, é simples de não fazer. E você ter mantido a disciplina de até agora chegar até esse ponto, eu tenho certeza que você vai estar com a gente até o final. Hoje a nossa aula vai ser uma coisa rápida e dinâmica. Nós temos mais 2 erros do concurseiro para abordar e chaciná-los agora. Como é que você está avançando nos erros? Primeira coisa, você começou a trabalhar com os seus próprios motivos internos. Eu quero ter um motivo mais forte para a minha aprovação. Eu quero começar a me tornar um profissional fera e ter uma paixão pelas matérias também. A próximo, você deixou de ser um garoto de programa, você começou a se casar. Se casar com um grupo de matérias que vão fazer a diferença para você. E aí nós conversamos sobre você assumir a responsabilidade da sua aprovação. E como você assume a responsabilidade, eu vou te deixar livre para escolher como seguir essa aula. Às vezes você está daquela forma que eu te recomendei, 2 aulas por dia. Às vezes você está fazendo de uma forma intensiva. Possivelmente para você ainda é o dia número 1. Excelente! A forma que você está fazendo, tendo chegado até aqui, é a forma correta. E hoje tem 2 erros de uma vez só que assassinam o concurseiro, que por mais que ele tente, enquanto esses erros estiverem presentes, ele vai estar fadado ao fracasso. O primeiro deles diz respeito aos mitos da aprovação. O concurseiro tradicional, ele fica algemado aos mitos de aprendizagem e aos mitos da aprovação. O que são esses mitos? Não existe até hoje um tipo de pesquisa que tenha sido direcionado para o público concurseiro. Às vezes você compra uma revista, uma Isto É, uma Exame, uma super interessante, e ela vai falar sobre vários mitos ali dentro. E você acredita e toma esses mitos como se fosse lei. Então, por exemplo, uma das coisas que dizem nas revistas quando a gente fala sobre aprendizagem é: a cada 1 hora de estudo você tem que fazer o quê? Uma pausa e comer alguma coisa. Depois que eu ganhei 8 quilos em menos de 2 meses, eu percebi que essa estratégia não estava funcionando muito bem. E principalmente, na hora da sua prova, você vai ter que toda hora se levantar para fazer alguma coisa? Definitivamente não. É importante a gente começar a se condicionar com relação ao nosso estudo. Os alunos do Estratégia de Aprovação, eles começam a criar um nível de foco e resiliência que formam blocos de estudo de uma mesma disciplina por até 4 horas. 4 horas numa sequência, numa mesma disciplina, é um super avanço, usando as ferramentas de concentração que a gente vai começar daqui a 2 aulas. Pessoal, não perca, na aula número 9, eu vou compartilhar com você, se eu pudesse resumir esse curso inteiro em 6 coisas, uma delas já vai estar na aula número 9. Segura aí. Os mitos de aprendizagem dizem respeito às coisas que vêm e dizem pra gente: a cada hora você tem que fazer um intervalo, coma desse jeito, não coma desse jeito, faça isso, não faça isso. E nós, ao assumirmos a nossa responsabilidade, nós assumimos também a responsabilidade pelo o que nós vamos implementar. Ao invés de aceitarmos ordens, entendemos tudo como se fossem conselhos. Próxima vez que seu professor vier e disser: a melhor forma de você estudar é de tal maneira, lembra, opa, essa é a melhor forma para ele. Eu vou testar. Se fizer sentido, eu vou testar e eu vou implementar. Mas é como se você fosse um cientista. Você vai buscar, você vai tentar. Você vai entrevistar uma pessoa e ela vai dizer: ah, eu tomava tanto de café por dia. Você não vai começar a fazer aquele bando de café de um tempo. Mas você pode testar e sentir quais são os resultados. Dentro desses mitos, o concurseiro tradicional ele costuma transformar seus grandes aliados, suas grandes vantagens em desvantagens. Como é que isso aqui funciona? Por exemplo, o concurseiro ele vai dizer que, não é? O concurseiro ele vai dizer que os aliados deles ele acaba colocando como se fosse algo para esbarrar. Ele vai dizer, por exemplo: eu trabalho, se eu não trabalhasse eu teria tempo integral e aí sim eu conseguiria estudar. Conseguiria estudar? Possivelmente não. O que nós percebemos é que a pessoa que trabalha e estuda, consegue, eu tenho só 2 horas livres por dia, 3 horas livres por dia. Se você estuda bem nessas 3 horas, se você tirar umas férias ou uma licença, possivelmente você vai conseguir estudar no resto. Se você só tem 3 horas por dia para estudar e ainda assim você desperdiça,
A tendência é você, se você tivesse tempo integral, perder todo esse tempo de estudo também. Esse é um dos desafios. Próximo desafio que ele disse: eu tenho filhos, se eu não tivesse dois filhos pequenos, eu não conseguiria. Poxa, eu lembro agora tanto da Carol e da Dani, duas alunas nossas que foram aprovadas com filhotes de 2 meses, no colo, cuidando deles e lendo aqui a matéria do outro lado. Seu filho tem que se tornar o seu principal motivo para, meu irmão, você se virar e dar um jeito de fazer aquilo, não a sua principal desculpa. Próximo desafio, o tempo da prova. De repente você está preparado, está no seu eixo comum, sai aquela prova daqui a 45 dias e o concurseiro se treme todo. Isso é ótimo, é ótimo. Quanto menos tempo do lançamento do edital até a prova, maior é a chance de você fazer um diferencial. Se sai um edital, por exemplo, e 4 meses depois é a prova, quem que tem muito tempo? Você e todo mundo. Se todo mundo tem muito tempo, a nota de corte de um concurso desse vai estar beirando 80% líquido. Então, o tempo curto te dá uma chance de ter um diferencial. Apareceu uma matéria nova para mim, o que eu vou fazer agora? Se é uma matéria nova para você, é matéria nova também para quem? Para todas as pessoas. Isso quer dizer, para você, se você já matou o seu eixo comum, é uma chance maior de você conseguir fazer o seu diferencial. Transformar esses pequenos elementos que são chances para você se destacar, que seriam seus aliados. Seu filhos, tempo curto para estudo, até a prova, matéria nova, a prova difícil. Tem gente que adora, a prova foi tão fácil. Prova tão fácil é uma droga, prova tão fácil. A nota de corte, eu lembro do concurso anterior do Bacen, da CES Gran Rio, a nota de corte foi tipo 93%. Você tem que praticamente gabaritar a prova para dar uma sorte dessa numa prova muito fácil. Queira que a prova seja difícil, queira que a prova seja desafiante. Não para você, você sente, estou conseguindo fazer a prova, mas essa prova está difícil. E fique feliz com essa parte. O quarto erro do concurseiro tradicional é que ele acredita nos mitos da aprovação e transforma os seus aliados em inimigos. Quando você ouvir a próxima vez algum ponto do tipo, essa é o melhor, essa é a coisa, é importante você se lembrar que eu sou eu, você é você, e eu e você somos diferentes. Quando você ouvir a história daquela aprovada, que foi a primeira colocada, dizendo que ela fazia, sei lá o quê, 300 exercícios por dia, só lembra na sua cabeça, eu sou eu, você é você, e eu e você somos diferentes. Olha aqui para mim na tela do seu computador, dá um espacinho para você encontrar, e fala assim comigo, junta aí, pega a sua mão, eu sou eu, você é você, e eu e você somos diferentes. Para perceber que nessas diferenças, você vai encontrar, no meio desse arcabouço de técnicas e insights que eu estou compartilhando com você, aquilo que vai funcionar mais para ti. Quase como se você fosse um cientista pronto para estudar e estar direcionado para um elemento. Esse foi o quarto erro do concurseiro tradicional. O quinto erro do concurseiro, isso aqui pega, mas pega de um jeito que é único com as pessoas. Você conversa com um concurseiro tradicional e você pergunta para ele, você liga para ele e você pergunta, e aí, fulano, como é que está a preparação? Ele diz, tá bom. E você está estudando? Tô. E você acha que vai ter chance? Fé em Deus que vai ter chance. E quanto que você está estudando? Muito. Muito quanto? O tempo todo. O tempo todo quanto? Cara, se eu não estou dormindo, eu estou estudando. E quanto tempo dá isso numa semana? Rapaz, é tempo que não acaba mais. O concurseiro, ele acaba por estar perdido com relação aos números. Ele não mensura as suas atividades nem os seus resultados. Esse é o quinto erro do concurseiro. Quando você pergunta para ele, ele fala da boca para fora. Ele não sabe ao certo como ele vai estar. Para mim, eu fico muito surpreso quando um concurseiro vem e fala que fez uma prova e ele diz, nossa, não sei como é que eu fui mal nessa prova. Por quê? Porque todas as evidências mostravam que a pessoa iria mal. Concurso público, quase como se fosse um esporte. É um jogo de números. E esse jogo é bastante justo. Se você faz os passos necessários e você faz as mensurações necessárias, você sabe com uma grande precisão o nível que você vai estar na hora da prova. Desde que você aprenda a mensurar as suas atividades e os seus resultados. Por exemplo,
Atende o telefone aí. Trim. Atende o telefone, cara. Trim. Opa, alô? Oi, aqui é o Vitor. Você pode me ajudar a chegar aonde eu quero? E você pergunta, claro, aonde que você quer chegar? Eu digo, em qualquer lugar. O primeiro desafio do concurseiro tradicional é o quê? Ele quer qualquer um, qualquer concurso, qualquer coisa para sair dessa pindaíba que eu tô. E ele não percebe que essa pindaíba, ele diz, eu preciso ser aprovado, mas o precisar não é questão de prova. É porque eu tenho 3 filhos. Não é questão de prova. Você não ganha 1 ponto por filho que você tem. Você não ganha 1 ponto para cada R$1.000 que você está endividado dentro do seu cartão. O concurso público ele vai mensurar e remunerar você na sequência pelas suas atividades e pelos seus resultados. É importante você estar sabendo e saber mensurar com uma precisão muito grande esses indicadores. O que dizem no mundo dos negócios é que você só consegue melhorar aquilo que você consegue mensurar. Então vamos falar sobre mensuração. Trim. Entende? Opa, alô, tudo bom? Você pode me ajudar a chegar onde eu quero? E você pergunta, aonde que você quer chegar? Ok, eu quero chegar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Ah, legal, agora eu já sei exatamente aonde você quer chegar. Você pergunta para mim agora o quê? Aonde você está? Onde é que eu estou? Eu não sei. Quando você pergunta para o concurseiro tradicional aonde ele está na preparação dele, ele não sabe. Você pergunta especificamente, quanto do seu edital você já matou? Eu não sei. Quantas horas especificamente você já estudou? Eu não sei. E é importante que a gente consiga transformar em números, em coisas palpáveis, essa atividade que a gente só faz de estudar. Por exemplo, imagina que tem 2 pessoas aqui na frente. Pessoa A, pessoa B. Ambos estão igualmente, têm a mesma altura, são igualmente gordinhos e querem ficar em forma. Ambos assim. Pessoa A, essa pessoa vai, durante os próximos 5 meses, ele vai para a academia 5 vezes por semana. Pessoa A, 5 vezes por semana por 5 meses. Pessoa B, quer perder peso tanto quanto ele, quer ficar em forma, mas vai à academia, ao longo de 5 meses, essa pessoa foi 5 vezes à academia. Ao final de 5 meses, você pode afirmar pela atividade 5 vezes por semana, 1 vez por mês. Você pode afirmar que a pessoa A está mais em forma do que a pessoa B? Não. Afirmar você não pode. Você não pode afirmar. Mas se você tivesse R$10.000 no bolso, tivesse que apostar em uma delas, em quem você apostaria? Definitivamente na pessoa que demonstra estar fazendo mais atividade. Como concurseiro, é importante nós transformarmos em número 2 coisas, as nossas atividades e os nossos resultados. Você conseguir mensurar quanto tempo você estuda, o que você está estudando, quanto do seu edital você tem e mensurar também os seus resultados. No módulo 3, não perca, no módulo 3 a gente vai ter uma aula exclusiva sobre os indicadores para dizer e te ajudar a ter uma precisão única sobre aonde você está. E se você souber exatamente aonde você está agora, querendo ir para o STF, para o Senado ou para qualquer tribunal, ou para onde quer que seja o seu órgão, você consegue saber qual é o seu próximo passo, no seu próximo passo. No módulo 3 a gente vai falar sobre isso. Volta aqui agora. O que você vai mensurar? Então coloca aí como se fosse uma anotação. Primeira coisa que você mensura na sua preparação para concurso, o seu tempo de estudo. Seu tempo de estudo, transformar o seu estudo em tempo. Isso é uma coisa muito simples. A gente vai conversar no módulo 3 que em menos de 30 segundos por dia, no máximo 2 minutos, se você tiver 8 horas ou mais de estudo por dia, você vai conseguir mensurar com bastante precisão quanto tempo e para onde você está colocando esse tempo. O que eu acabo percebendo é que o concurseiro tradicional, ele passa muito tempo preocupado com o concurso. Ai, meu Deus, ele acorda pensando no concurso, ele vai para o banheiro pensando no concurso, ele vai fazer amor pensando no concurso, ele passa o dia inteiro pensando no concurso e não dorme à noite porque está pensando no concurso também. Mas pouco tempo efetivamente sentado e estudando. É importante a gente ter uma maneira para mensurar isso. Outra coisa que você pode mensurar, por óbvio, é o seu nível.
Quais são os resultados que você tem obtido? E uma forma simples de você fazer isso é fazendo uma prova ou um simulado. Então, por exemplo, eu estou competindo aqui para um concurso da área do nível de especialista. Será que hoje eu estou no nível para concorrer num concurso como se fosse esse daqui? Ou será que eu estou num nível mais baixo? Uma forma simples de você mensurar o seu nível é fazendo uma prova, um simulado. Então, por exemplo, o próximo concurso que você vai fazer, pega a prova anterior do órgão, ou pega uma prova correlata, uma prova parecida. Você faz a prova, corrige a prova e você vai mensurar o seu resultado. E você vai perceber o seguinte, às vezes você está aqui competindo contra um faixa azul, um faixa marrom, por exemplo, e você vai perceber que você, nesse instante, é um faixa amarela. Não tem problema nenhum, desde que você saiba aonde você está hoje, para saber qual é a próxima faixa, qual é o próximo ponto. Então, por exemplo, digamos que você faça uma prova, você faz um simulado, vários resultados você pode tirar. Quando eu fiz o concurso da Controladoria Geral da União, esse concurso eu fiquei por um ponto de um dia ser chamado. Eu acabei sendo eliminado na última prova. A primeira prova, eram 3 provas, né? A primeira prova eu tive uma das maiores notas do Brasil, a última prova eu fui eliminado por um ponto. Mas eu sabia que eu ia muito bem, eu sabia que eu quase conseguiria passar. Por quê? Porque 10 dias antes eu fiz a prova anterior da CGU, e nessa prova, corrigindo, eu comparei a nota com o gabarito e eu tinha nota para ter sido aprovado. Esse foi um grande indicador para mim. Então, por exemplo, você faz uma prova anterior, vários resultados podem tirar. Primeiro resultado, não tirei a nota mínima. Não tirei a nota mínima significa o quê? Significa, brother, para tudo, para tudo. Minha irmã, para tudo. Se você não tirou a nota mínima, quer dizer que você está num nível muito além daquele nível que você é. Essa é a sugestão de, mesmo que você queira ser aprovado aqui, mesmo que você só vá assumir quando você passar aqui em cima, durante 1 mês ou 2, desce um degrau e refaz esses fundamentos. Estudar esses 600 itens para você está muito complexo. Dá um passinho atrás, arruma esses fundamentos e aí você volta, se prepara de novo para avançar. Primeira situação é essa, não tirei a nota mínima, alerta vermelho. Você está disputando contra o Anderson Silva e você é um lutador ele mesmo com o pé quebrado, ele te dá uma sova braba. E você não está no nível para competir com aquela pessoa, com aquele grupo nesse instante. Então, dá um passinho para trás. Segundo grupo, estou tirando a nota mínima, mas estou longe de ter a redação corrigida. Você não precisa descer de nível, você não precisa voltar a estudar para uma prova de analista ou de técnico, mas te falta base. Está te faltando algumas coisas fundamentais. Eu sugeriria você voltar a dar um esforço maior em algumas das matérias. Então, por exemplo, dentro de uma prova, seria um resultado. Tá tendo a redação corrigida, por exemplo, você faz uma prova anterior, recebe, corrige a sua nota, compara a sua nota com a nota de corte daquele grupo e você percebe que se você tivesse feito essa prova naquele ano, você teria tido a sua redação corrigida. Show de bola! Você está aonde você precisaria estar. Você está exatamente no ponto onde seria importante para estar. E a última forma, por exemplo, esse seria o ideal. Olha, coisa dos sonhos, você vai dizer que você tem o selo Vitor Ribeiro, que você fez todo o seu dever de casa. Antes da prova, de repente, no momento do lançamento do edital, você faz um simulado, uma prova anterior, e você tem nota que seria suficiente para você estar dentro das vagas. Se você tivesse feito aquele concurso, você estaria dentro das vagas. Excepcional. É a melhor coisa que você pode fazer. Em termos de planejamento, não haveria outra coisa. No módulo 3, nós vamos conversar sobre os 6 indicadores essenciais. Com esses 6 indicadores, você vai ter com uma precisão muito grande, praticamente a prova de balas e erros sobre em que nível que você está agora e qual é o próximo nível, qual é o próximo nível do dever de casa que você vai ter. Não mensurar as atividades e os resultados é um erro do concurseiro tradicional. O concurseiro tradicional ele fica perdidão, ele não sabe para onde vai, ele acaba se enrolando durante muito tempo porque ele não sabe aonde está. Ele faz muita atividade, ele corre para cá, ele vai para um lado e para o outro, mas ele não consegue gerar avanço, porque ele não consegue saber aonde está. Em parte, assistindo os outros concurseiros. E agora você vai começar a assistir os seus amigos estudando, você vai perceber que é como se eles estivessem o tempo todo assim.
com a cabeça enfiada embaixo da terra, querendo não ver aonde está. Deixa eu perguntar para você, se eu puder ser brutalmente honesto contigo, em que momento que você gostaria de saber que você não está em condição de ser aprovado na próxima prova que você vai fazer? Em que momento? No dia da prova ou antes? Por que antes? Porque daria tempo de corrigir. Quando é importante você saber em que nível que você está? O mais rápido possível. Para você ter uma ideia, dentro da minha preparação, na minha reta final, eu tracei um alvo de tempo. Faltavam 27 dias, eu pensei em uma coisa bem arrojada. Eu coloquei para mim, eu quero 200 horas de estudo. Eu acho que com 200 horas eu mato esse edital. Da onde que vieram essas 200 horas? Eu calculei. Desse edital que eu estou estudando, está faltando 113 itens. 113 itens eu ainda não estudei. Eu tendo um tempo de mais ou menos 1 hora por item para matar, eu preciso de 113 horas. Mais tempo para praticar, mais tempo para revisar bastante, em aproximadamente 200 horas eu conseguiria fechar isso tudo. Eu trabalhei, cara, feito um condenado para isso. A minha prova era no sábado, na quinta-feira de manhã, antes da prova, eu fechei as minhas 200 horas. Os itens do meu edital, eu sabia bem certinho quanto que eu estava do edital, quanto que eu estava de cada uma das matérias e indo avançando. E você vai perceber no módulo 3 que isso também vai se tornar um ponto forte seu. Aprendendo a mensurar suas atividades e os seus resultados, você deixa de estar estudando às cegas, estar avançando às cegas. Você vai saber com um nível de precisão muito grande qual vai ser o seu resultado na próxima prova. E se o seu resultado, por meio dessa mensuração, não for de acordo com aquele que você quer, você vai ter tempo de fazer algo a respeito. Hoje nós conversamos sobre mais dois erros do concurseiro. Primeiro, é uma consequência de não assumir a responsabilidade. Ele confia nos mitos de aprovação, nos mitos de aprendizagem, e ele transforma os seus aliados em inimigos. O próximo erro é, o concurseiro ele não mensura suas atividades e os seus resultados. Por isso, ele está sempre como se fosse andando em círculos. Ele estuda muito, ele se esforça muito, ele gasta muito tempo. A gente olha de fora e pensa, cara, tadinho, essa pessoa é muito esforçada. Mas esforço é diferente de resultado. Esforço é diferente de produção e produtividade. Você quer ser não apenas um concurseiro esforçado, você quer ser um concurseiro efetivo, daquele que gera resultado. E ao entender todos esses pontos, nós chegamos ao último erro crucial do concurseiro. O último erro ele vai dizer que o concurseiro tradicional ele passa a vida quase que reclamando sobre os seus desafios e sobre a própria mecânica da aprendizagem. Ele vai dizer, eu estudo e eu não aprendo. Como é que a gente pula esse erro? Como é que a gente pula a própria forma de encarar a aprendizagem e saber uma diferença? O seu desafio é, o mais rápido que você voltar para a próxima aula, descobrir exatamente as 6 forças do estratégia de aprovação e como esse último erro, entender a aprendizagem como um processo único, nunca mais vai ser um desafio seu. Nós nos vemos na próxima. Até lá!